Tem alguns anos que eu penso em gravar esse vídeo e eu venho adiando, deixando para depois, mas eu decidi que eu vou gravar ele hoje e decidi também que eu vou deixar que ele venha como ele tiver que sair. Nesse vídeo eu vou te contar um pouco sobre o meu processo de despertar espiritual, não porque ele seja especial, acredito que todo processo é, né? Acredito que toda história é especial, mas eu venho aqui contar porque quando eu comecei a trilhar essa caminhada, eu assisti muitos vídeos no YouTube e entender um pouco sobre o processo de outras pessoas, a história de outras pessoas, me ajudou muito a passar as barreiras dos meus momentos. Então, por isso eu tenho sentido esse chamado, essa vontade de compartilhar. Então, tô aqui e espero que conhecer um pouquinho da minha história te ajude no seu momento e na sua caminhada. Quando eu comecei a despertar, eu não sabia que era isso que estava acontecendo comigo, né? Eu não tinha um nome, não tinha uma palavra para isso. Mas hoje eu entendo que o despertar espiritual é como se você fosse realmente tirando várias das camadas as quais você usou para enxergar a vida. Primeiro porque a sua família, o seu convívio social, o campo do inconsciente coletivo acredita em algumas coisas e acaba que, por ser mais fácil acreditar no que o mundo à sua volta acredita, você acredita e enxerga a realidade exatamente como essas pessoas, sem questionar. E despertar é começar a questionar tudo isso, é começar a tirar essas camadas. E para a maior parte das pessoas isso é completamente desconfortável, porque você para de se encaixar num mundo que às vezes não está pronto para tirar essas camadas. Então, muitas vezes é um processo inicialmente desconfortável, solitário, mas que vale muito a pena. Quando eu comecei a despertar, muitas mudanças começaram a acontecer na minha vida. Mudanças no campo físico, nas coisas ao meu entorno, nas minhas relações, nas minhas escolhas. Então, quando muitas mudanças acontecem, às vezes a gente fica sem chão, né? Sem saber por onde caminhar. E por isso eu vim aqui hoje te contar um pouco do que eu passei, dessas mudanças que eu passei, mudança de percepção da realidade, de percepção de mim mesma, e o como eu passei essas barreiras e consegui continuar caminhando em uma direção que para mim fizesse sentido. Tem alguns anos que eu vivo e acredito muito que nada acontece por acaso, tudo tem um porquê de acontecer. Então eu acredito que se você chegou até aqui, de alguma forma, tem algo do que eu tenho para dizer que pode ressoar com você, com o seu momento. Então chega aqui de coração aberto para ouvir o que eu tenho para falar, acolha o que fizer sentido, solte o que não fizer. E é isso. Espero que faça sentido para você de alguma forma. Tá, mas antes de contar como foi despertar, eu quero te contar como era o meu estar dormindo. A minha família era toda católica, então desde pequena eu fui obrigada a fazer catequese, a gente ia na missa às vezes ao domingo, ou em Páscoa, em datas especiais. E desde pequena nada daquilo realmente era verdadeiro e fazia sentido para mim. Lembrando que essa é a minha experiência pessoal. Se faz sentido para você, que bom. Fico muito feliz que você tenha encontrado uma espiritualidade que faça sentido para você. Isso é o que mais importa. Mas para mim especificamente, aquilo eram palavras repetidas, algo muito forçado, onde eu me sentia errada, me sentia julgada, eu me sentia obrigada a seguir algo que dentro do meu coração não era verdadeiro. A gente vive uma dualidade, né? E naquela época, como eu enxergava a realidade muito dessa forma, eu acreditava que
se a forma de se conectar com a espiritualidade da minha família não fazia sentido para mim, o único outro caminho que existia era eu não acreditar em nada. Se eu não acredito no que eles acreditam, eu não acredito em nada. Então eu fui ateia por muito tempo. Eu não conseguia acreditar em um Deus que estava sentadinho num trono lá em cima, julgando as pessoas e, sabe, pedir perdão pelos seus pecados, se sentir mal simplesmente por existir. Aquilo não fazia sentido para mim. Então, dentro das possibilidades que eu conhecia, eu preferia acreditar que eu não acreditava. Eu não acreditava naquele Deus, eu não acreditava naquela forma de espiritualidade, eu não acreditava que fazia sentido eu seguir algumas coisas simplesmente porque tinham falado que eu tinha que seguir aquilo para conseguir um lugarzinho no céu. Na escola a gente é educado de uma forma muito cartesiana, cientificista e materialista. Então, a visão que eu tinha de mundo era de que eu só acredito no que é provável, palpável e comprovável. E aí, realmente era exatamente o oposto do que eu encontrava na religião. Quando eu fui passando a adolescência, início da fase adulta, quando eu fui sair de casa para fazer cursinho e fazer faculdade, eu me firmei nisso, de que eu era ateia, de que eu não acreditava em Deus, não acreditava em nada que não fosse comprovável. E hoje eu sei, né, que minha mente cria a minha realidade, nossa mente cria a nossa realidade. Então, ao acreditar nisso, eu acabei atraindo para minha vida pessoas que também acreditavam nisso e reforçavam o que eu acreditava, que era não acreditar. Eu lembro que nessa época eu era uma pessoa muito rígida comigo mesma. Eu me cobrava demais, eu acreditava que eu tinha que me esforçar muito para fazer as coisas darem certo. Eu acreditava que se eu não fizesse, ninguém ia fazer. Só que acontece que desde pequena eu sempre tive vários desses questionamentos de me perguntar: quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? O que acontece depois? Só que como na religião da minha família eu não conseguia encontrar essas respostas, eu achava que realmente essas respostas simplesmente não existiam em lugar nenhum. E era mais fácil acreditar que nada existia do que algo muito mágico e personificado fosse realmente a resposta e a verdade. E aí que, para fugir desses questionamentos que eu não tinha resposta, eu busquei por uma boa parte da minha vida muitas fugas. Por um bom tempo eu tive crises de compulsão alimentar, que eram uma forma de eu não lidar com os pensamentos e sentimentos desafiadores que eu estava tendo. Com o tempo eu percebi que naquela época eu também estava completamente desconectada dos meus sentimentos. Qualquer sentimento desafiador que vinha à superfície, eu encontrava uma fuga para lidar com eles. Então, era fuga na comida, na bebida, em festas, em qualquer tipo de distração que me fizesse não lidar com aquilo que eu estava sentindo. Bom, foram muitas coisas jogadas para debaixo do tapete, então nessa época eu comecei a ter crises de ansiedade. E eu lembro de deitar na cama e sentir um vazio desesperador dentro de mim. Eu me sentia perdida, sentia que eu não sabia o que eu estava fazendo aqui, me sentia uma bolinha, assim, pequenininha, um nada, perdido, sobrevoando, flutuando no meio do universo. Mas mesmo com todas essas fugas que eu tinha, eu achava que estava tudo bem, eu achava que estava tudo certo, porque basicamente todas as outras pessoas à minha volta faziam o mesmo. Então era aquilo que eu entendia e que era entendido como normalidade no meu entorno. E justamente quando eu estava nesse meu ápice da faculdade, desse momento de festa, de bebedeira, de todo e qualquer tipo de distração possível, a vida me veio com uma pequena tempestade para me tirar da minha zona de conforto
e me fazer olhar para o que realmente importa. E essa tempestade foi que minha mãe descobriu que ela estava com câncer. Foi um grande choque, um grande susto, até porque na época minha mãe acho que nem tinha feito 40 anos, devia estar com 38, 39 anos. Minha mãe é super nova, tá? Ela me teve com 16, então a nossa diferença de idade é bem pequena. Mas ela era muito nova para descobrir um câncer, e principalmente o dela foi um câncer de rim, que é uma localização muito improvável, acontece muito pouco. Ela não tinha fator de risco, não tinha fator genético, não tinha nada disso. Então foi um grande choque que fez a gente parar, toda a nossa família direcionar energias para isso, para passar por esse desafio, passar por essa barreira e esse momento. O solzinho decidiu sair dali de trás das nuvens, tá uma delícia, mas acho que vai ficar uma luz muito estourada e eu não vou conseguir ficar de olhos abertos, então eu vou ali para um outro lugar. Eu adoro esse cantinho aqui, acho ele muito especial. E falar sobre essa história, falar sobre quando minha mãe teve câncer, me toca de várias formas, né? Porque foi um momento muito desafiador. Até hoje mexe com o meu coração quando eu falo sobre isso. Pode ser que eu me emocione em algum momento. Mas eu acredito muito que os desafios são portais de evolução. E você não tem como mudar o que te acontece, mas você pode sempre decidir como você vai reagir ao que te acontece. E é isso que transforma tudo. E foi isso que eu decidi fazer naquele momento. Então eu estava naquele momento de festas, distrações, bebedeiras e crises de ansiedade, sem olhar para os sentimentos desafiadores que eu estava tendo. E a vida vem com esse chacoalhão para me fazer parar e olhar para o que eu não estava querendo olhar. Naquele momento, tudo que eu sabia é que eu não podia me deixar me perder nas criações mentais, no que podia acontecer ou não acontecer, se minha mãe ia ficar bem ou não ia. E eu sabia que eu precisava encontrar uma forma de lidar com esses pensamentos desafiadores que vinham à superfície e não deixar que eles me dominassem. Só que eu era uma pessoa muito ansiosa, então esses sentimentos e esses pensamentos desafiadores, eles vinham constantemente. E aí acontece que quando você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa ansiosa, provavelmente te falaram, você devia meditar ia te fazer bem. Só que meditar com ansiedade, no começo, é muito complicado. Porque é muito difícil conseguir parar, tá ali, né? E não se perder em todas as linhas de pensamento que começam a vir e te levar para vários lugares. Mas como eu já tinha ouvido isso antes, várias vezes, já tinha tentado meditar e já tinha tentado sem resultado, sem conseguir realmente entrar nesse tal estado meditativo. Então, como eu sabia que essa era uma possibilidade, era uma solução para o problema que eu tinha, eu falei, quer saber? Agora não tem mais jeito. Ou é isso ou é isso. Vou ter que meditar, vou ter que conseguir controlar esses pensamentos aqui, porque eu preciso conseguir estar presente, conseguir ajudar a minha mãe nesse momento, ser apoio para ela. Não posso estar aqui me perdendo nesses pensamentos desafiadores do que pode acontecer ou não, sendo que minha mãe está aqui precisando só de apoio. Ela só precisa que eu esteja aqui com ela. Então foi quando eu comecei a meditar mais. Eu acordava todos os dias de manhã antes da gente ir para uma consulta, para um acompanhamento ou para um encaminhamento cirúrgico. Acordava, tinha baixado um aplicativo, nem sei se ele existe mais, é um aplicativo rosinha que tinha um elefantinho, acho que é Lojong. E aí eu lembro que eu comecei a fazer essas meditações, comecei uma trilha de mindfulness e todo dia de manhã eu acordava e fazia uma meditação de 5 a 10 minutos e me ancorava ali para conseguir estar presente, não me perder nesses pensamentos desafiadores e conseguir apoiar minha mãe e ser a força que ela precisava.
E hoje minha mãe tá bem, deu tudo certo, foi muito rápido, na verdade. Em poucos dias ela tinha feito os exames, tinha conseguido fazer a cirurgia correu bem, deu tudo certo, conseguiu tirar o tumor que tinha aumentado o rim dela de tamanho. Na verdade, teve que tirar o rim, né? Ela teve que tirar o rim esquerdo. Mas, como o rim a gente tem dois, é possível viver e sobreviver com apenas um rim. E, nesses casos, é o que é feito. No fim das contas, ela não precisou fazer quimioterapia, radioterapia. Foi só o procedimento cirúrgico e os acompanhamentos e ficou tudo certo. Minha mãe tá bem e nunca teve nenhuma recidiva. Até porque aquele foi o momento que despertou tanto nela quanto em mim alguns questionamentos que a gente vinha negando, algumas partes nossas que a gente estava evitando olhar. E eu acredito muito que, claro, a medicina tradicional foi essencial nesse momento, mas o processo interno que ela fez com ela mesma fez com que isso não tivesse que expandir mais para fazer ela parar de novo e olhar para alguma coisa. Aquele momento foi um momento chave na vida dela, na minha vida. Acredito que de toda a minha família, mas eu vejo que uma grande transformação e uma grande semente foi plantada naquele momento, tanto na minha mãe quanto em mim. Então eu estava passando pelo momento mais desafiador da minha vida, lidando cara a cara com o medo de perder a minha mãe, o medo de perder a mulher que me deu a vida. E tá cara a cara com a morte e com os pensamentos que vinham, e ainda assim tá conseguindo, através da meditação, encontrar esse caminho para estar mais presente do que eu nunca tinha estado em toda a minha vida, me fez entender que eu queria conseguir ser aquela pessoa todos os dias, para passar por toda e qualquer situação que eu tivesse que passar na minha vida. E quando eu voltei para minha vida, voltei para minha casa, voltei para minha cidade, que na época eu fazia faculdade, voltei para os meus círculos sociais, para as amizades que eu tinha, para as festas que eu ia. É como se meu mundo tivesse desmoronado. Nada daquilo fazia mais sentido. É como se, estando cara a cara com os meus sentimentos desafiadores, com os meus pensamentos desafiadores, encontrando uma forma de lidar com isso, já não fazia mais sentido as fugas que eu tinha em festas, em bebida, em todas aquelas distrações que eram basicamente tudo que eu vivia naquele momento. Então já não me interessava mais frequentar as festas que eu costumava frequentar, eu já não tinha mais interesses em comum com os amigos que eu tinha naquela época. E foi um momento bem solitário, de muita introspecção, de olhar para dentro, entender as coisas que eu estava sentindo e me reconectar comigo mesma, sabe? E aí foi um momento também de entender que muitas das relações que eu tinha construído, tanto de amizades quanto do relacionamento que eu tinha naquela época, mas também de muitas escolhas que eu tinha feito, na verdade tinham sido baseadas em coisas que, para a Amanda que eu tinha me tornado depois desse desafio, para a Amanda que eu tinha descoberto, para a Amanda que estava despertando, já não fazia mais sentido. Lembrando que naquela época eu não sabia, não imaginava que isso era estar despertando, né? Para quem estava dormindo e passa a ver a realidade de uma outra forma, eu só entendi que o desafio que eu tinha passado com o câncer da minha mãe tinha me feito mudar a minha forma de ver a vida, tinha me feito mudar o grau de importância que eu dava para as coisas, tinha me tornado uma outra pessoa. Por um longo tempo eu achei que eu estava com depressão, porque muitas mudanças tinham acontecido na minha percepção da realidade e foi muito rápido assim.
E acontece que eu acabei ficando muito mais sensível à energia de pessoas, de lugares, e lugares que antes eu gostava de ir, para mim passaram a ser muito desconfortáveis, muito pesados, e eu passei a perceber coisas nesses lugares que antes eu não conseguia perceber. Então, quando eu passei a perceber, passou a ser informação demais que eu não consegui lidar. Então eu passava muito tempo sozinha, passava muito tempo estudando terapias alternativas, estudando física quântica, várias dessas coisas. Não tinha me adentrado muito na espiritualidade ainda, mas estava começando com o pezinho ali, a ver algumas outras vertentes, entender algumas coisas sobre budismo e essas linhas espirituais que não estavam necessariamente relacionadas à forma de ver a espiritualidade do catolicismo, mas tinham uma outra forma de enxergar a realidade. E assim, eu me questionava um pouco se aquilo era depressão, porque era muito diferente. Foi uma quebra em que a Amanda de antes era uma Amanda e a Amanda de depois se tornou uma outra Amanda, que já não fazia mais sentido viver naquela realidade que eu tinha construído até então. E aí eu me perguntava se eu estava depressivo, o que era que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo, quando eu ficava sozinha e estudava todas essas coisas e me aprofundava em tudo isso, eu estava muito feliz, eu tava me sentindo muito realizada, eu estava encontrando respostas que até então eu não tinha encontrado em lugar nenhum. Então eu ficava nessa dualidade, será que eu tô bem, será que eu não tô bem? Mas eu tô me sentindo bem, mas isso é muito diferente do que eu tinha vivido até então. Então eu ficava nesse questionamento, nesse vai e vem de não saber se eu estava bem ou não estava. Mas a verdade é que eu só não me encaixava mais naquela realidade que eu tinha vivido até então. E aí foi quando eu comecei a me aprofundar nessa busca. Eu queria respostas. Eu queria entender por que é que, se a minha mãe não tinha fator genético, fator físico, idade, não tinha nada dessas questões para desenvolver câncer, por que que aquilo tinha chegado naquele momento? Precisava ter uma resposta, precisava ter um motivo. E aí foi assim que eu fui me adentrando em vários conhecimentos holísticos, espirituais, que explicavam para além do físico e para além da matéria, para além do pensamento cartesiano, o que aquilo podia significar. Como eu sabia que a meditação tinha me feito muito bem, eu coloquei para mim como meta colocar a meditação como uma prática que fizesse parte do meu dia a dia. Só que quando eu voltei para minha rotina normal, foi bem mais desafiador do que eu imaginava. Então foi um processo até conseguir ir inserindo na rotina. Eu pegava algumas meditações guiadas no YouTube, tentava geralmente fazer de noite antes de dormir, ainda assim me perdi em vários dos meus pensamentos. Às vezes conseguia chegar em algum lugar, mas ainda assim estava tentando, mas pelo menos eu estava fazendo alguma coisa por mim, estava fazendo alguma coisa pelos meus pensamentos, pela minha mentalidade. E caminhando aos poucos nesses estudos que pudessem me explicar alguma coisa a partir de uma vertente pela qual eu ainda não tinha me aprofundado. E aí, como naquele momento eu ainda era muito materialista, cientificista e tinha dificuldade em me conectar com a espiritualidade, os caminhos de física quântica aplicada à espiritualidade, que explicavam sobre frequência, vibração, mentalidade, campo quântico, foram as coisas que fizeram mais sentido para mim naquele momento, porque para mim era algo mais palpável cientificamente. Então eu estudei algumas coisas sobre o budismo, que falava dos ciclos de morte e renascimento, roda de samsara, todos esses desafios, né, que a gente passa aqui, as provações, karma, e tudo aquilo foi me trazendo alguns, acho que isso faz sentido, acho que isso faz sentido, até que espiritualidade pode fazer sentido. E aí foi quando eu entendi que um caminho espiritual não precisava necessariamente vir da religião que a minha família tinha seguido, que a minha família acreditava, ou que a minha família tentava me levar a seguir, né?
E foi quando eu consegui começar a me abrir um pouco mais para conhecer e estudar outras vertentes espirituais que me chamassem de alguma forma. Nessa época eu acabei me tornando mestre Reiki, fiz a formação que foi incrível, assim. É como se todos os estudos que eu estava tendo ali, me aprofundando em física quântica, é como se o Reiki trouxesse de uma forma prática tudo isso que eu estava aprendendo de uma forma teórica. Mas no começo eu ainda tinha muitos questionamentos. Será que eu estou sentindo? Será que isso é real? Será que não é coisa da minha cabeça? Mas ainda assim, eu me auto-aplicava, me sentia muito bem, fazia reiki em alguns conhecidos e achava aquilo muito legal. O reiki e os estudos sobre física quântica e o budismo foram meu primeiro passo, mas aos poucos eu fui me aprofundando, depois me tornei terapeuta multidimensional e fui me abrindo também para conhecer outras vertentes espirituais. Eu tinha uma coisa que eu tinha vontade de conhecer um centro espírita. E eu tinha uma amiga na época que ela era médium de centro espírita, já tinha trabalhado na Umbanda, e eu perguntava muitas coisas para ela, eu queria entender, eu queria conhecer. Ninguém da minha família nunca tinha me falado nada sobre isso, eu nunca tinha experienciado isso. Acho que ninguém da minha família nunca tinha experienciado nada parecido. E aí foi quando eu fui conhecer o primeiro centro espírita que eu fui, que foi um lugar muito especial, onde eu cheguei e logo que eu cheguei, assim, atrás da mesa onde aconteciam as palestras, sentavam várias pessoas para fazer a palestra, os estudos, e aí atrás da mesa tinha um banner, assim, que tinha todos os chakras. E eu tinha acabado de me tornar mestre Reiki, né? E eu pensei, uau, existe um centro espiritual que fala sobre as coisas que eu acredito, as coisas que eu vivo no meu dia a dia. E aquilo foi um grande encontro, assim, um encontro muito especial, de encontrar em um centro religioso e espiritual algo do que eu estava estudando, algo do que estava realmente me trazendo respostas. A espiritualidade sabe exatamente para onde guiar a gente, né? Então, eu dei muita sorte que esse centro espírita, ele é um dos poucos que eu conheci que ele não era estritamente kardecista, né? Ele era um pouco mais aberto, um pouco mais conectado com algumas outras vertentes extraterrestres. Então, foi muito especial e muito doido, assim, pensar, uau, existe tudo isso, né? Tem pessoas que se conectam com seres espirituais extraterrestres. Eu achei aquilo o máximo. E naquela época, eu já estudava uma coisinha ou outra, ouvia uma frequência ou outra, mas nunca tinha visto um centro espiritualista que falasse e vivesse isso. Então, acho que aquela ida a esse centro espírita foi a abertura realmente de uma conexão que precisava acontecer, e foi um momento que eu comecei a me conectar com alguns seres de linhagem arcturiana que me ajudaram muito nesse meu momento de transição, onde, onde toda a minha realidade tinha deixado de fazer sentido. Eu não sabia se fazia mais sentido eu estar ali na casa que eu estava, com o relacionamento que eu estava vivendo, com os amigos que eu tinha. Eu realmente não me encaixava mais ali. E fazendo uma sessão de reiki, me auto-aplicando, 2 seres apareceram para mim e me confirmaram que ali não era mais meu lugar, que eu precisava seguir em frente, viver novas experiências. E foi isso que eu fiz. E foi a melhor escolha que eu poderia ter feito na minha vida, sem dúvida nenhuma. Então, em muitos momentos foi um caminho muito solitário, que eu precisei fazer escolhas muito difíceis, fazer muitas mudanças, mas ao mesmo tempo eu estava encontrando muitas respostas, muitos direcionamentos e muitas coisas que eu nem podia imaginar. Eu estava realmente acessando camadas que eu nem imaginava que existiam, assim. E
não só pelos centros espiritualistas que me diziam algumas coisas, mas eu realmente sentia tudo aquilo. Eu sentia a conexão, eu percebia o como isso agia no meu corpo, o como isso tocava meu coração. Quando era verdadeiro, as lágrimas vinham, eu chorava, era muito especial. Então, por mais que eu fosse muito cética e tivesse muitos questionamentos de se aquilo era realmente real, essas confirmações vinham através do coração, das lágrimas, do sentir e das sincronicidades. Acho importante dizer que para acessar a sua maior luz, você vai precisar estar cara a cara com as suas maiores sombras. E foi isso que eu fui acessando nesse momento. Eu precisei acessar muitos traumas, principalmente um trauma bem desafiador que eu passei na minha infância e que eu não tinha lembranças, mas que eu fui lembrar no momento certo, quando eu estava preparada para isso. E por mais desafiador que fosse olhar para ele, reconhecer que essa Amanda tinha passado por essa situação, naquele momento é como se eu passasse a entender por que aquela criança Amanda, feliz e alegre, tinha se tornado uma criança adulta tão triste, tão desconectada dela mesma, tão sem vida e buscando tantas fugas. Então não, o processo de despertar espiritual, ele não é leve, mas ele é muito libertador. E quando ele chega para você, você não tem como negar, como titubear. Se você tentar negar, se você tentar continuar vivendo a vida que antes fazia sentido, você vai viver infeliz. É um momento que te pede escolhas, te pede novas fases. E claro, você não precisa virar a sua vida de cabeça para baixo de um momento para o outro. Você tem que seguir a sua empolgação, o que é confortável para você, o que é possível naquele momento. Mas entenda que se aos poucos você começa a fazer novas escolhas, você começa passinho depois de passinho a construir uma nova realidade mais alinhada com quem você está se descobrindo, com quem você está se tornando. Mas se você simplesmente aceita ficar em um lugar que já não faz mais sentido, você vai ficar só nessa insatisfação, nessa infelicidade, sem conseguir sair do lugar, sem conseguir abrir espaço para sua alma se expressar e para você resgatar quem você é de verdade. Não só resgatar, né, mas se tornar quem você realmente é. Então, de lá para cá, desde que minha mãe descobriu que estava com câncer, até onde eu tô agora, já fazem cerca de 7 anos. Então aconteceram muitas coisas, principalmente porque eu fui fazendo escolhas e escolhas para cada vez mais estar mais alinhada com o que é verdadeiro para mim, construir uma realidade que faça sentido para o que eu desejo viver na minha vida, para o que minha alma deseja viver, para o que minha alma deseja experienciar. Então, vão abrindo abas de possibilidade de contar várias histórias, muitas coisas acontecem, né? Quando a gente vai se aprofundando nesse caminho da espiritualidade, de conexão com a gente mesma, com a nossa essência. Mas posso dizer que hoje eu me sinto muito mais leve, muito mais eu, muito mais feliz, me sinto muito mais conectada com os meus interesses, com as minhas habilidades, com a minha potencialidade. Há muito tempo eu não tenho mais crise de ansiedade, eu não faço mais compras loucamente como fuga da realidade, não bebo mais como eu bebia,
não tenho mais crises de compulsão alimentar. Então, todas essas fugas que eu tinha lá atrás, quando eu estava desconectada dos meus sentimentos, desconectada de quem eu era, desconectada de escolhas que realmente eram verdadeiras para mim, todas essas fugas deixaram de fazer sentido, né? Hoje eu me sinto muito mais presente, muito mais conectada com quem eu sou, com a minha verdade. Hoje eu vivo na Bahia, que é um lugar que eu sonhava muito em viver. Vivo muito mais conectada com a natureza, em um lugar menor, mais calmo. E essa conexão com a natureza é uma coisa assim que para mim não tem nada igual. Pra gente se reconectar mesmo, sabe? Porque no fim das contas, a gente é parte disso tudo aqui. E quando a gente está na correria frenética da cidade, a gente se desconecta do nosso próprio ritmo, a gente se desconecta do ritmo da natureza. Raramente, quando você está na cidade, você para ver um pôr do sol, ou para ouvir os pássaros cantarem. Você está sempre correndo de uma tarefa atrás da outra, de um lugar para o outro, para fazer uma coisa, para terminar uma coisa, para produzir, para ter, para comprar, para... Raramente a gente para respirar e se conectar com a gente mesmo, com tudo que pulsa no nosso interior. Então, ter a oportunidade de estar aqui vivendo em mais conexão com a natureza, vivendo em um lugar mais calmo, mais tranquilo, vivendo mais no ritmo da natureza, me deu uma outra percepção de vida, de realidade e do que realmente eu gosto, do que eu quero na minha rotina e do que é importante para mim. E é claro que acredito eu que os processos nunca terminam, né? A gente vai sempre acessando novas e novas camadas de questões internas que a gente precisa trabalhar, de camadas que a gente precisa tirar para se expressar cada vez mais como quem a gente realmente é. Mas posso dizer que com o tempo vai ficando mais leve. No começo são muitas coisas para tirar, muitas escolhas para fazer, muitas mudanças para fazer, mas aos poucos o processo ele vai ficando mais fluido. Você vai entendendo o como caminhar, o como fluir por esses desafios e por essas situações que a vida vai trazendo à superfície aos poucos. Muitas vezes os desconfortos ainda vêm, as situações vêm à superfície para que a gente faça novas escolhas, faça mudanças e a gente vai se tornando mais resiliente, a gente se conecta mais com a nossa intuição. Então, fazer essas escolhas mais alinhadas vai se tornando um pouquinho mais fácil. Hoje eu sinto muito mais confiança em ser quem eu sou e eu confio muito mais que a vida e os caminhos se desenrolam exatamente como tem que acontecer. Eu fico muito feliz e sou muito grata àquela Amanda de 7 anos atrás que decidiu usar aquele desconforto, aquele momento desafiador para se tirar da inércia e gerar o movimento necessário para a própria autotransformação e para caminhar em um processo de desenvolvimento espiritual, de despertar espiritual e de evolução pessoal para ser quem ela veio para ser. De lá para cá, muitas respostas vieram e muitas outras perguntas chegaram. Então é esse caminho de estar sempre respondendo algumas coisas, se perguntando outras mais. E hoje eu acho que a vida é um pouco disso, sabe? É esse lindo quebra-cabeça cósmico, onde a gente vai aos poucos encontrando algumas pistas, encontrando algumas respostas que nos levam a outros lugares, que nos levam a outras coisas, a outras situações, para que a gente vá se redescobrindo em quem a gente realmente é. E tudo vai se juntando nessa linda teia cósmica e sincrônica, onde no fim das contas tudo está conectado.
Bom, essa foi a minha história. Espero que ela te ajude a encaixar peças da sua própria história e do seu próprio processo, do seu momento pessoal. Se você sentir no seu coração, me conta aqui nos comentários em que etapa da sua jornada você tá, quais momentos ou quais desafios você já passou, está passando e quais insights esse vídeo te trouxe. Se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Me conta aqui se tem alguma coisa que você gostaria de ouvir, saber, algum tema que você gostaria que eu explorasse e contasse a minha percepção, a minha vivência sobre isso. Você vai ver que esse canal ele tá passando por um redirecionamento, então tô focando agora em trazer meditações guiadas todas as semanas. Então, se você gosta, se você já pratica meditações ou se você não começou ainda, mas gostaria de começar, vai lá e dá uma olhadinha que estão saindo umas meditações bem legais, feitas com o meu coração, para que possam te ajudar na sua caminhada. Então é isso, terminamos por aqui. Espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você. Com amor, carinho e presença, Amanda Kamitani.